Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Estamos nos aproximando cada vez mais da nossa semana do Halloween. Estou aguardando o relato de todos vocês. Eu já recebi vários e vou selecionar alguns para serem contados. Então não deixe de mandar o seu. Continue mandando e-mail e se comunicando comigo. Eu fico muito feliz de ouvir o feedback de cada um de vocês. Não esqueçam também de visitar o nosso novo site que está aqui embaixo na descrição. Ele está começando a ser montado e ainda está em fase beta. E todo o feedback de vocês é muito importante. Não esqueça também de seguir o podcast em todas as redes sociais. No Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Apple Podcasts. Assim você fica por dentro de cada episódio que sai. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Érica, minha amiga, é cuidadora de idosos e também é bastante rotulada como louca ou corajosa pela população da nossa pequena cidade. Isso só porque ela trabalhava em uma das casas mais antigas da região. Era uma casa enorme, quase um palácio mesmo. E era chamada pelo povo de Casa das Janelas. Justamente pelo fato de ser imensa, havia nela bastantes janelas grandes. Poucas pessoas viram a casa por dentro. Quem morava nela era um solitário senhor do qual Érica cuidava. Ela passava algumas noites lá, revezando com outra enfermeira. O idoso era conhecido como Seu Bartolomeu. De raízes inglesas, seus ancestrais vieram da Inglaterra e viveram gerações na famosa Casa das Janelas. O fato de Érica ser taxada de louca vinha pelos supostos boatos da casa ser mal assombrada. Segundo ela, que é minha amiga e sempre me contou tudo, o povo tinha total razão. Segundo ela, acontecia fenômenos sobrenaturais no local. Por fim, não me deu maiores detalhes. Ela já devia estar acostumada com aquilo, mas certo dia, Érica adoeceu. Teve problemas com a coluna e ela ficou de indicar uma pessoa de confiança em seu lugar. Na cidade, não houve nenhuma outra pessoa que quis passar alguma noite no casarão. Esse das janelas, que por sua vez era isolado da cidade, como se construído em uma colina. Eu, como boa amiga, decidi enfrentar o desafio. Tinha lá minhas poucas experiências de tanto fazer bicos e já até zelei por idosos antes. Seu Bartolomeu tinha uma voz fraca, sua idade extremamente avançada. O tempo o fez também andar sobre uma cadeira de rodas. Era noite de eclipse aquela. Li na internet que o céu seria coberto por chuva de meteoros. O velho solitário senhor com sua voz fraca me pediu para levá-lo de madrugada até o quintal, para que pudesse ver também o fenômeno celeste. Com muito cuidado, o direcionei com sua cadeira de rodas até o quintal florido. Haviam muitas árvores à nossa volta. Ele me pediu também para que eu apagasse todas as luzes que naquela casa estivessem acesas. O fiz, até que no quintal a lua cheia clareava a noite. Pensei em registrar aquele lindo céu tirando uma foto, mas percebo que na ansiedade e pressa de mais cedo, acabei esquecendo meu celular em casa. Já estava ficando muito tarde, quase madrugada, mas ainda esperávamos a chuva de meteoros no céu, que estava lindo de estrelado. Perguntei ao Senhor se ele queria mesmo esperar, se não estava na hora de dormir. Ele me respondeu que poderia passar a eternidade ali, olhando as estrelas, e começou a dizer coisas estranhas e sem sentido também, tipo que cada estrela no céu daquela noite era um de seus pecados, suas culpas ou suas dívidas com o além. Após o dito, um estranho e gelado vento cobriu o quintal da noite que estava parado. As folhas das árvores caíam, alguns galhos quebraram, e um assovio do vento cortava o som provocado pelos grilos. Pedi licença para pegar um casaco, para que o mesmo se protegesse do gélido vento que permanecia agitando as árvores e plantas sobre o meu caminho até a varanda da casa escura. Assim que entro pela varanda, uma estranha sensação me deixa com a pele toda arrepiada. Olho para o telhado e vejo uma estranha sombra causada pela luz da lua.
Era como se uma pessoa grande tivesse de cabeça para baixo ali. Era uma imagem negra, mas com formato humano. Mas em sua cabeça havia 2 pequenos chifres. Não podia ser aquele formato ou aquela sombra de uma planta ou árvore. O vento assoviava cada vez mais alto. Fiz o sinal da cruz e entrei na casa escura. Tentei ligar uma lâmpada mais fraca que tinha no corredor do quarto do seu Bartolomeu, mas ela não queria mais acender. Nenhuma luz na casa funcionava mais. Eu comecei a sentir cada vez mais medo. Tentei evitar lembrar, mas acabei me recordando dos boatos do povo, da fama daquela casa e da confirmação de Érica de que ali, onde eu estava em total escuridão, era cenário de fenômenos sobrenaturais. Fixei também na imagem de uma pessoa no telhado parada, lá fora com pequenos chifres na cabeça. Por fim, com a luz da lua que entrava pela enorme janela do quarto, peguei o casaco. Me dirigi então para o lado de fora. Estava chegando na varanda novamente e tentei evitar olhar para o telhado. O vento gelado que veio do nada persistia a fazer as folhas dançar sobre a luz da lua. Antes de chegar no quintal, me deparei somente com a cadeira de rodas vazia. Entrei em pânico. Corri pelo enorme quintal que chovia folhas sobre mim. Não encontrava aquele senhor mais. Ele não tinha idade para se levantar sozinho. Me ajoelhei exausta sobre a grama seca. Não sabia se chorava ou se gritava. Dali do quintal, olhei para o telhado da varanda. Por dentro, não via mais aquela figura assustadora, mas via do topo da casa das janelas a mesma imagem em pé, parada, próximo à chaminé. Uma sombra, um ser todo escuro do qual a lua não iluminava. Senti medo, muito medo daquilo que eu vi naquela noite. Quando ele sumiu, vi estrelas com caudas dando um show no céu. Não vi mais aquele senhor. Peguei a estrada e desci a colina. Contei tudo o que vi para minha mãe, mas ela não sabia me dizer nada. Por fim, ela me falou que eu precisava ligar para Érica urgente. Isso porque eram 3:30 da madrugada. Pego meu celular que estava desligado e antes de ligar para Érica, recebo uma mensagem na caixa postal. Preferi ouvir primeiro, pois podia ser Érica dizendo para não ligar para ela antes das 8 da manhã. A mensagem era sim da minha amiga, e essa mensagem, sinceramente, me fez pensar se eu estava ficando louca ou vivendo em um universo paralelo. Amiga, que pena, hein? Logo hoje que você ia conhecer o seu Bartolomeu, ele acabou morrendo. Estou muito triste, pois foram anos de convivência. O corpo já estava na funerária desde o final da tarde. Será velado no casarão. Tudo indica que virará um museu agora, já que não há herdeiros. Ah, e trata de acordar e ligar esse celular. Beijos. Contando isso, chego numa conclusão. Aquele senhor não passava de um espírito. Sua lamentação diante de suas culpas poderia ser óbvio quanto ao ser escuro com os chifres que levou sua alma diante dos meus olhos. Mas de uma coisa eu sabia. Eu não pisaria naquela casa novamente. Nunca mais. Gostaram da história Seres do Submundo? Não esqueçam de conhecer o nosso site e também se inscrever aqui onde você está ouvindo o podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no YouTube. Muito obrigado por continuar me ouvindo. E como sempre, boa noite e bons pesadelos.